Então, cumprimentamos a todos nessa oportunidade de nos reunirmos aqui através da internet, trazendo aqui umas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus, que nos convida ainda no dia de hoje, trabalhadores da última hora que somos, a seguir os passos, a empregar os nossos melhores esforços, dentro da boa vontade que Jesus sempre nos convocou a agir, para nos lembrar a lição da migalha de pão e a multidão. Em todas as épocas da humanidade, veremos as multidões se aglomerar em torno de nós em busca de um olhar fraterno, em busca da sinceridade em nossas palavras, buscando famintos a compreensão, o perdão ante as fraquezas que nos assaltam a vida. Porque, em verdade, existe menos maldade no homem, o que aparece realmente são as nossas fraquezas, as quais nós precisamos nos fortalecer para que não venhamos cair em tentações. Assim sendo, todas as vezes que Jesus abria a boca para falar da mensagem da Boa Nova, aquele caminho que abria ao reino celestial a todos os corações abnegados, que desejavam sair de si mesmos em busca deste caminho de luz e de autoaperfeiçoamento sugerido por Jesus, porque o Divino Mestre não chegou ao mundo impondo coisa alguma. Ele nos convocou e nos convoca ainda hoje por amigos do seu coração. Por isso, o Divino Senhor era conhecido como o amigo de todos. Chegava o Cristo a reunir-se em locais desertos e as multidões o seguiam. E ele então interrogava o que vieram procurar estas pessoas aqui. Vieram por acaso assistir um homem trajando ricos vestuários? Vieram ao deserto assistir ou verificar uma cana balançando ao vento? Vinham impulsionados pelas misérias, pelo sofrimento e pela dor. Tal qual muitos dos sofredores adentram as nossas casas espíritas, premidos pelas dificuldades, pelas provas, pelo abandono, pela descrença, pela perda de um ente querido. Adentram as nossas casas em busca de uma migalha de consolo, em busca de um companheiro, alguém que nos estenda a mão com um conselho fraterno, e vem buscar o Cristo em nossas casas espíritas. Hoje, observamos que a mesma multidão que seguia o Cristo, naquele olhar expectante, naquelas pairagens desérticas, Jesus impunha as mãos, falava do reino dos céus, mostrava a possibilidade de adentrar a este reino, estabelecendo a si próprio como sendo o caminho da verdade na vida. Todo aquele que quisesse segui-lo deveria, pois, abraçar a própria cruz e segui-lo no testemunho de sacrifício, de renúncia, de amor e de perdão. As multidões que se acotovelavam ali, naqueles locais ermos, para ouvir a palavra do embaixador celeste, que vinha abrir as portas deste novo reino, convocando-nos a cada qual a identificar em si mesmo um grão de mostarda, como se fosse a sua pequenina fé, dentro da possibilidade de crescimento
desse reino dos céus que iniciaria no coração de cada homem, convocava-nos o Divino Senhor a uma mudança completa de atitudes. A justiça que imperava sobre a terra, a lex romana, que subjugava o povo judeu àquela época e que cobrava pesados impostos, deixando as multidões aflitas, sentindo-se a escória, mas aqueles que se aproveitavam do mecanismo do império e se beneficiavam de alguma sorte, não procuravam o Cristo. Quem vinha de encontro a ele eram os deserdados da sorte, eram os sofredores, os famintos de justiça. Eram eles que tinham os ouvidos abertos para ouvir, os olhos atentos para enxergar, que muitas e muitas vezes o Senhor nos ensinou, dizendo: aquele que tem olhos de ver, que veja, aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ainda hoje, escutamos a sua voz, ecoando em nossa consciência, onde se encontra escrita a lei de Deus. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos o que é bom e o que é mal. Identificamos que o mal é a ausência completa do bem, assim como a treva é a ausência da luz. Somos então convocados pelo Mestre a seguir-lhes os passos luminosos deixados sobre a senda, quando ele caminhou sobre a terra, traçando testemunhos, deixando a sua assinatura em cada lição apregoada. Depois de ensinar e falar sobre as verdades desse reino, abertos a cada um de nós, o Divino Senhor, olhando as multidões, conversara com os discípulos, dizendo: parecem ovelhas sem pastor, não sabem por onde seguir. Tenho piedade deles e temo liberá-los a esse instante, a essa hora, sem qualquer alimento. Mas Tadeu, um dos seus discípulos, se aproximou do Cristo e disse: mas, Senhor, onde é que nós compraremos pão para dar a esta multidão que se aglomera, para te ouvir as palavras sinceras e as verdades do reino? Nem 200 dinheiros, se aqui tivéssemos, poderíamos comprar tanto alimento para essa gente que aqui se aglomera. Mas Jesus, observando a cada um deles, disse: dê vós mesmos a eles algo de comer. Sem compreender a lição que estimulava o poder da bondade nos corações de todos que o escutavam, eis que uma criança se levanta, aproxima-se dos discípulos e oferece a migalha que tinha: 2 pães e 5 peixes. A multidão imensa, os discípulos levaram até o Mestre, que, apresentando então o pão e os peixes, agradeceu a Deus por estarem todos ali reunidos naquele instante, por aquele alimento que foi cedido. E o poder da bondade mandou que os discípulos distribuíssem à multidão que assentara sobre a relva verde, salpicada de flores, expectantes, observando o Mestre e aquele pequeno menino que oferecia aquilo que tinha, a migalha que lhe restava. Talvez tivesse ele carregado consigo, para ouvir Jesus naquelas pairagens, algo para se alimentar mais tarde, mas o menino, envolvido no magnetismo celestial de Jesus, quis partilhar o pouco que tinha, estimulando aos outros que ali se encontravam, que pudesse estar carregando qualquer cota de pão em seus bornais, que dividissem também com os outros. E assim foram dividindo um com o outro, e o alimento foi tanto que pôde alimentar a multidão inteira,
E os discípulos, abismados com o que houvera ocorrido, reuniram ainda 12 cestos de pedaços de pão que sobraram e alguns restos de peixes. Como ocorrera aquela multiplicação? Hoje, em tempos de pandemia, algumas ideias pequeninas, saídas de corações de boa vontade, se transformam em projetos grandiosos que nós temos acompanhado, assustados, o número de pessoas solidárias umas com as outras. Percebemos então que não é o alimento que falta, o que nos falta é o amor, o que nos falta é a solidariedade para dividir com o nosso irmão alguma coisa de nós. Vemos sempre ao nosso lado uma legião de famintos. Não somente de pão, porque nem só de pão vive o homem, assim Jesus nos ensinou. Existem famintos de toda sorte, famintos de compreensão, famintos de alguém que os escute. Existem famintos de amigos. E Jesus disse: eu sou o pão que veio do céu. E nós podemos ser este alimento para o nosso irmão que se encontra ao nosso lado e que procura alguém que possa lhe trazer algum tipo de consolo e acalmar o seu coração ante a aflição que o agita por dentro. Somos chamados pelo Cristo a ser os discípulos, os intermediários, a partilhar o pouco que temos, mas diante de tanta gente necessitada, é natural que o desânimo nos encontre e às vezes nos tome de assalto. O que posso eu fazer diante de tanta miséria, diante de tanto sofrimento? Desacreditamos de nós mesmos, desacreditamos do poder da bondade no coração do outro, desacreditamos do amor e muitas das vezes enterramos o talento que temos sobre a terra, com medo de viermos a perder aquela paz que desfrutamos, imaginando que dividir a nossa paz com os outros iremos ter menos paz. Mas Jesus nos ensina ao contrário. Na sua matemática, dividir significa multiplicar. É isso que nós precisamos atender e entender, para que não venhamos perder tempo com esse desânimo que vai tomando corpo em nós, tal qual o joio que se espalha sobre o campo. Na parábola dita por Jesus, sobre o joio e o trigo, os trabalhadores adormeceram na ilusão. E quando chegou os primeiros clarões do dia, observaram que junto ao trigo também crescera o joio. O que fazer então? Jesus, na parábola, orienta: deixai que cresçam juntos o joio e o trigo, para que não ocorra que ao arrancar do joio, arranque também o trigo. E assim, quando ambos estiverem maduros, quando chegar o dia da colheita, arrancaremos o trigo e separaremos o joio do trigo. O joio recolheremos em molhos e atearemos ao fogo, e o trigo recolheremos aos celeiros, para que se transforme em pão. Mas ainda assim, na nossa reflexão, pensamos: para que o trigo se transforme em pão, é necessário o fogo. Ainda assim, de um mal, Deus extrai o bem, porque o fogo que incendeia o joio serve para enriquecer o trigo que se transforma em pão e alimenta muita gente. Dessa forma, Deus extrai de um mal algo de bom. O que precisamos confiar
embora a pequena luz que carregamos por dentro, não devemos deixá-la soterrada em nós mesmos. A luz deve ser colocada sobre o candeeiro para que venha iluminar muita gente. Mas não esperemos aplausos ao acender esta nossa luz pelo exemplo que entregamos ao mundo. Seremos defrontados, apedrejados, perseguidos, caluniados. De toda parte surgirá tempestades e ventos bravios, a fim de que venha apagar essa pequenina luz que nós buscamos acender. Mas quando nos dizem que a luz seja colocada sobre o candeeiro, significa estarmos expostos ao mundo inteiro, às pessoas que nos rodeiam e dividem conosco os passos. Eles observam as nossas dores e aprendem com o nosso exemplo. Assim, Jesus aproveita cada um de nós. Com a pequenina luz que temos, que dispomos, se estamos em busca de compreensão, devemos compreender primeiro. Se precisamos do perdão, somos nós que temos que dar o primeiro passo e perdoar. Se queremos o amor, somos nós que temos que amar primeiro. Porque é dando que se recebe, e é perdoando que se encontra o perdão. Na oração de São Francisco, aquela canção maravilhosa, ele já nos aponta que a terra é simples passagem, onde correm as horas, onde nós enfrentamos as provas e as expiações, mas estamos todos em caminhada, juntos uns com os outros. Estamos de passagem para a luz da eternidade, onde o tempo não mais existe, onde nós estaremos desfrutando desse banquete de luz, a qual Jesus nos vem preparando por muito tempo. Mas é preciso, primeiro, que estejamos devidamente vestidos para o festim dessas bodas. Mas de que forma encontraremos roupa adequada? Somos convocados pelas provas do dia a dia. E foi por esse motivo que o Divino Mestre nos ensinou: a cada dia basta o seu trabalho, a cada dia basta o seu mal, e não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que devemos de vestir, ou que havemos de comer, pois foi o Divino Mestre que nos ensinou: olhai os lírios do campo, eles não tecem e nem fiam, e nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu. Elas não plantam e nem reúnem os grãos em celeiros, mas ainda assim o Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais do que pequeninas aves e as flores do campo, ou o trigo que hoje é erva dourada e amanhã se transforma em pão para alimentar toda a gente? Sendo nós essas criaturas em caminho de aperfeiçoamento, devemos colocar em movimento todas as nossas potencialidades, todos os tesouros que nós temos em nossas mãos, a intelectualidade, a possibilidade de falar, de ouvir, de fazer o bem, porque fora da caridade não há salvação. Essa bandeira que o Espiritismo desfralda à nossa frente, identificando a lição do Evangelho, porque Jesus passeou a caridade por onde quer que fosse. Nós encontramos um aluvião de pessoas sofrendo, onde a enfermidade corrói, a moléstia surge, as ruínas, o fracasso, os dessabores, os relacionamentos rompidos, a tristeza e a depressão. E nós venhamos tomar parte
dessas histórias tristes, alguém que nos procura o coração de um amigo. E devemos sair da nossa animalidade ainda, preso em erros do passado e tendências negativas, para alçar um degrau acima em busca da angelitude e nos colocar como o amigo que recebe o outro como se fosse um irmão. Devemos escutá-lo, ter o coração aberto, para que, despertado a luz que vem dele, talvez encontremos na própria história que ele nos traz algo de consolação às nossas perguntas e aflições que carregamos intimamente. Porque se as pessoas nos procuram os recursos em busca de um conselho, um abraço fraterno, um apontamento de esperança, nós não sabemos o problema que ela carrega, mas Deus sabe. O nosso Pai Celestial sabe dos nossos problemas e também sabe dos problemas que o outro carrega. Sabedor de todas as coisas, Ele permite que eles cruzem as nossas estradas, porque ninguém se aproxima de nós sem a permissão divina. Se somos cada um de nós, aqueles discípulos da atualidade que devem levar o pão à multidão que tem fome, devemos identificar no próximo que chega até nós, em busca de alguma palavra que o conforte. Esse recurso pequenino que ainda trazemos em nós, colocar sobre a mesa e esperar que as vozes celestiais falem através de nós, porque se o nosso coração estiver aberto, encontraremos os recursos necessários, porque Deus falará através de nós. Os amigos espirituais nos intuirão. Isso é a tal mediunidade que tanto nós estudamos. E que, de alguma sorte, este sentido nos permite sentir o que o outro está sentindo. E dentro deste enfoque, nós nos relacionamos com eles e os Espíritos falam através de nós e nós encontramos o consolo, a palavra acertada que enxugue a lágrima daquele irmão. E porque passou por nós essa consolação, saímos daquela conversa também alimentados. Veja os mistérios que ainda nos convocam a este trabalho de raciocínio e lógica, a ponto de nos identificar tal qual servidor fiel, que deve caminhar sobre a face da terra, onde os nossos passos nos levem, e as circunstâncias nos convoquem a servir. Eis aí o lugar que temos de florescer. Foi para esse serviço que fomos chamados. Mas não estejamos ludibriados, porque muitas vezes com o sacrifício da nossa própria, do nosso descanso, do nosso conforto, nos expondo às opiniões e à crítica dos outros, com toda a sinceridade que carregamos no coração, é nesses instantes que nós vamos encontrar o pão que procuramos, o alimento que também nós necessitamos. Somos, então, chamados a todo instante a partilhar o pouco que temos conosco. Porque se formos fiel no pouco, assim nos ensinou Cristo, muito mais lhe será confiado. Se formos assim, multiplicarmos o talento que temos de consolação e de esperança, muito mais nos sentiremos consolados e esperançosos. Aí está a cura para as nossas dores e para as nossas aflições. É saindo de nós mesmos. Embora encontremos abandono e indiferença,
desprezo, desesperança, por conta da incompreensão daqueles que procuram receber na terra o galardão que está nos reservado aos céus, nos céus. Essas pessoas naturalmente não nos compreendem e julgam a nossa fé como loucura. Porque os servidores do Cristo no mundo são loucos perante o mundo, porque o amor não enxerga os sacrifícios que vêm a passar, a renúncia da convivência em pairagens amigas, porque muitas vezes somos convocados para ser luz onde existe treva, para dizer a verdade onde existe a mentira. É natural que as incompreensões e as inimizades se levantem à nossa volta, mas para que venhamos então colocar em prática outro divino mandamento: orai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, amai os vossos inimigos, porque amar somente aos amigos, o que fazes isso de maior? Os criminosos também têm aqueles a quem amam. Assim nós identificamos o amor como este ponto de toque em todas as pessoas, porque os criminosos também amam. Os obsessores também têm aqueles amores que carregam em seus corações. Então eles poderão ser tocados pelo amor. O amor, então, deve ser a palavra suave, capaz de retirar o cisco do olho que obscurece a visão do seu companheiro. Se nós enxergamos o cisco no olho do outro, é porque ainda trazemos uma trave no nosso. Essa trave fala do nosso passado. Por isso que identificamos muitas das vezes o cisco no olhar do nosso companheiro, e isso nos incomoda tanto. É preciso, então, diante desse espelho, que é a presença do nosso irmão à nossa frente, dividindo conosco a experiência terrena, ele se apresenta a nós e aquilo que nos incomoda nele fala daquilo que carregamos. Eis aí o segredo. Não é tão difícil interpretar e nos aborrecer com os outros. É por isso que a família, às vezes, existe tantos dissabores e, às vezes, atritos, porque nós tivemos que nascer ali, ligados pelo laço consanguíneo, para nos aprendermos a conviver uns com os outros, sob o calor das provações e das dificuldades. Quando o fracasso surgir, o desespero aparecer, quando se multiplicar à nossa volta expressões do crime em toda parte, não nos esmoreçamos. Tenhamos, antes de tudo, a confiança em Deus, porque Ele espera a nossa cota de boa vontade. Ele espera que nós devemos o pouco que dispomos para que o milagre da multiplicação aconteça. O pequenino patrimônio que nós temos pode não significar nada ante a seara que se abre em busca de trabalhadores. É por isso que nos convocou o Divino Mestre. Grande a senda de trabalho, mas são tão poucos os trabalhadores. Nós somos convocados pela doutrina espírita, que nos chama à compreensão dessas verdades, a fim de que venhamos colocar em prática, pela caridade, o caminho que nos aproxima do outro, porque, em verdade, o outro é uma ponte que nos eleva até Deus. Porque é impossível dizer amar a Deus sem amar o seu próximo. O próximo, aquele que está mais próximo, nos chama e nos pede compreensão. O agressor que nos aflige e nos fere, muitas das vezes é carente da nossa boa vontade, do nosso perdão. Quando Simão Pedro arrancou da espada, a fim de defender o Cristo,
No Monte das Oliveiras, no grande momento em que Jesus ia ser preso, partiu para o combate, atacou o primeiro soldado que viu, com a espada em riste, para atingi-lo na cabeça, cortando-lhe uma das orelhas. Jesus repreendeu de imediato: Pedro, embainha tua espada, porque aquele que com o ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Pedro então larga a mão da espada, leva a mão ao seu coração, lembrando das palavras que o Cristo dizia há pouco instante, antes do momento da prisão: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Perguntou novamente o Cristo. E Pedro ficou encabulado e disse: Senhor, eu te amo. Se preciso for, eu morrerei contigo. Eu irei aonde o Senhor for. Eu te amo, Senhor. Mas o Cristo disse: Então, Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas, se tu me amas. Pensativo por mais uns instantes, Jesus ainda interroga a terceira vez: Pedro, tu me amas? Entristecido ante a pergunta que Jesus fazia, como se desconfiasse do seu amor, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo em meu coração, que eu sou capaz de perder a própria vida para estar contigo, Senhor. Mas Jesus disse: Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, Pedro, ainda esta noite, tu me negarás 3 vezes antes que o galo venha cantar. Assustado com aquela revelação, Pedro se afasta, profundamente ensimesmado quanto àquelas palavras, porque nós estamos muito atentos às primeiras colocações do Cristo e esquecemos a sequência do ensinamento. Nos impressiona, como impressionava o Cristo, as curas milagrosas, quando os paralíticos eram colocados de pé, quando os cegos voltavam a enxergar, quando as feridas dos leprosos se fechavam à frente dos olhos deles. Todos eles, os discípulos, observaram e viram todas aquelas maravilhas que Jesus fazia, com as suas palavras e com a imposição das mãos. Com um simples olhar, ele curava. Os discípulos observavam aquilo, tiveram a oportunidade também de executar as mesmas curas, corroborando aquilo que o Cristo disse: Vós sois deuses e não sabeis, podeis fazer o que eu faço, e ainda muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha: passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Os discípulos tiveram oportunidade de ir de 2 em 2, de aldeia em aldeia, curando feridas, orando, ensinando a palavra, e voltaram cada um com a sua história, extremamente felizes à presença do Cristo, contando o que vieram a fazer. E somos nós também assim convocados. Quando Cristo curava, dizia: tem de bom ânimo, minha filha, os seus pecados estão perdoados. Volta para a tua casa e não tornes mais a pecar, para não te aconteça coisa pior. E a mulher hemorroíça se vira curada, e o cego voltara a enxergar, e o paralítico se colocava de pé, cantando hosana, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, repetindo na sua alegria, sem saber, o cântico dos anjos, quando Jesus viera a nascer, sendo a luz do mundo, trazendo paz a toda a terra. Mas não a paz que nós imaginamos ser, a paz que combate o bom combate.
o divino mestre ensinara: não penseis que eu vim trazer a paz ao mundo. Antes, eu vim trazer a divisão. Eu vim trazer fogo e tenho pressa que esse fogo se acenda e incendeie os corações, porque em verdade numa casa, dois estarão separados. O marido e a mulher estarão em briga, pai e filho, filha e sogra e genro, marido e mulher, irmãos, porque uns me seguirão e outros não me seguirão, mas digno do reino celestial é aquele que me escuta essas palavras e que me segue. Então escutamos de imediato aquelas primeiras palavras, não ouvimos a recomendação do Cristo após a cura: vai, volta aos teus, mas não torne a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O obsediado de Gadara também fora curado da sua loucura, mas a cidade não quis receber o Cristo, porque aqueles porcos que morreram, agitados pelos espíritos que atormentavam aquele homem, que depois, encontrando-se lúcido aos pés de Jesus, pediu para segui-lo onde quer que ele fosse, mas Jesus disse: não fica, porque eles escutarão a mensagem do reino pelas tuas curas, pela tua voz, porque todos te conheciam, sabiam-te obsediado. E eles verão a tua cura. Volta para a tua cidade, entra na sua casa, volta para os teus, mas não entres na aldeia. E ficamos pensando, que recomendação estranha essa do Cristo. Como voltar para a sua casa sem entrar na aldeia? Ficamos refletindo sobre essa mensagem, depois de conhecido o Evangelho, que nos assiste em todas as decisões. Acendida a nossa luz, aquela que vibra por dentro e exterioriza através dos nossos exemplos. Voltamos para a nossa casa, querendo levar essa mudança e essa alegria a todos aqueles que dividem o pão conosco sobre a mesma mesa, mas nem todos nos entenderão. Voltamos ao convívio daqueles que nós amamos, mas não podemos entrar na vibração da aldeia. Os mesmos erros que cometemos, não podemos voltar a cair. Quando os paralíticos e os leprosos foram curados, os 10 leprosos no deserto, somente um lembrou de voltar para demonstrar a sua gratidão e louvar a Deus por conta daquela cura. Jesus, aproveitando aquela lição, diz aos discípulos, na frente daquele que se ajoelhara aos seus pés, em lágrimas de agradecimento, porque estava agora sentindo a saúde no seu corpo, que antes, pútrefo, morria, estando ele ainda vivo, voltou agradecido, e Jesus disse: onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? Mas somente um voltou, mostrando aos companheiros, os discípulos que ali se encontravam, atentos às curas e às vezes desatento à lição, tal qual Pedro no momento do ataque com a espada, embainha tua espada, Pedro. Eles estavam atentos ao milagre da cura, mas, dizia Jesus, poucos são os resultados, poucos são os que agradecem. Muita ainda impera a ingratidão sobre o mundo, mas ainda assim não pareis de ajudar. Continua fazendo a caridade, serve e passa. Continua a sua jornada. Se algum lugar não te receberes, bate o pó daquela aldeia e segue adiante. Então, aquele homem de Gadara volta aos teus, volta ao convívio da sua comunidade, é o exemplo vivo da cura e das maravilhas que Deus pode fazer em nossas vidas. E embora Jesus não tenha entrado naquela cidade, porque a cidade não o quis receber, já que houvera acontecido prejuízo imenso
com a morte daqueles porcos que se atiraram no precipício? Então Jesus manda aquele homem que fora curado, agora discípulo, que ficara ali aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a mensagem, para ser o grande divulgador da sua mensagem naquela cidade. Será que aqueles companheiros e compatriotas iriam o escutar? O que estava reservado àquele homem alegre e lúcido, que houvera sido curado pelas imposições das mãos de Jesus, libertado da cadeia da obsessão, daquela legião que acompanhava aquele homem, será que a voz daquele homem seria ouvida? Se a sua voz não fosse ouvida, a sua presença naquela comunidade falaria muito mais alto do que qualquer discurso. É por isso que somos chamados, e Francisco de Assis ensina, ide e pregai o evangelho em todas as partes, mas se preciso for, use as palavras. Somos, então, chamados a ser uma página do Evangelho aberta aos corações que queiram nos escutar. Alguém que queira observar nossa conduta, queira se aproximar, porque ninguém sai igual depois de uma conversa, breve que seja, saímos modificados, porque carregamos algo do outro e deixamos algo de nós também nele. Assim nós crescemos, observamos os jardins. São múltiplas as flores que ali crescem, e quanto mais colorido, mais enriquecido fica aquele jardim. Assim, diante das nossas dificuldades, das nossas opiniões contrárias, que maravilha se pudéssemos nos ouvir uns aos outros, partilhar da alegria, das conquistas, na certeza de que teríamos no irmão um companheiro onde o seu coração seja uma casa de portas abertas, onde nós nos sintamos à vontade a dizer das nossas lutas, das pérolas, das lágrimas que viemos verter ante algum sofrimento que nos fez crescer, porque a prova tem essa finalidade de nos fazer subir mais um degrau. Então, diante da prova, não venhamos a entrar em clima de lamúria, em reclamação. Entendamos que a prova, nós solicitamos a prova para que possamos crescer. Muitos estão pedindo a Deus que envie, assim como nós, envie a cura para esta pandemia que assola a humanidade, mas que tenhamos sair, quando sairmos dela, que saiamos como aquele leproso que voltou para agradecer Jesus e modificou a sua vida. Porque a grande maioria, a grande multidão, esfaimada em busca das migalhas, elas querem, em verdade, voltar à sua mesma condição anterior de vida, voltar a tombar nas mesmas tentações. Ante a dor que nos assola a humanidade inteira, é momento de transformação. Falávamos tanto que esperávamos a mudança deste plano de provas e expiação para um mundo de regeneração, onde então estaríamos em convalescência do mal que ainda existe em nós. Os projetos de solidariedade, a multiplicação das migalhas que cada um carrega em si, socorrendo um ao outro, nos colocando assim à disposição para beneficiar alguém que esteja acamado, alguém que esteja enfermo, uma oração mesmo dita à distância. Nós temos nos posicionado em favor do bem, do crescimento. É preciso ouvir o segmento da lição. Quando Jesus curava, ele dizia: vai, mas não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Se nós sairmos deste momento de agonia e de aflição, onde a pandemia
coleciona tantas dores, tantas mortes, tantos espíritos retornando ao plano espiritual, que saiamos destes momentos de desespero, esperançosos e modificados, em franca recuperação, como se recuperados dessa enfermidade, também nos recuperemos da enfermidade moral que nos assolava, causa principal de toda enfermidade. Porque se nós resolvermos os nossos problemas íntimos, os nossos problemas morais, limpo por dentro estaremos, se o teu olhar for bom. Quanta luz terá dentro de vós mesmos, mas se o teu olhar for mau, se observar somente a malícia e a maldade em toda parte, quão grande essas trevas para dentro de ti. O nosso pensamento derrama continuadamente remédio para as nossas células e o nosso corpo físico. Por isso o antigo ditado do filósofo grego, mente sã, corpo são. É preciso que a nossa mente esteja saudável e o nosso corpo responderá com saúde perfeita. É preciso, então, burilar por dentro, a fim de que nós nos tornemos essa luz que vem de dentro, luz para o mundo, onde quer que estejamos, demonstrando em toda parte a nossa boa vontade de seguir o Cristo. Na lição, não tornes a pecar, para que não te ocorra coisa ainda pior. Respondendo à questão oculta, por que eu estou sofrendo? Por que essa enfermidade chegou? Por que esse momento de separação? Por que o relacionamento não deu certo? Por que o revés da fortuna? Por que o fracasso? Porque tudo parece fechado à minha frente. É preciso modificação. Modificação que vem inicialmente por dentro. É preciso ouvir o chamado. Jesus nos tem convocado ainda hoje. Vem e segue-me. Tome a sua cruz. Siga-me os passos. Escutemos a palavra de Jesus, orientando Pedro: se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Essas ovelhas de Jesus estão muito próximas de nós. E nós precisamos apacentá-las, levar a paz, levar alegria, porque o evangelho da Boa Nova deve ser dito como uma mensagem de alegria, uma mensagem de consolo, alguém que diga: não te entristeças, a morte não separa ninguém. O Cristo ressuscitado nos trouxe essa mensagem: a vida prossegue, eu vou adiante de vós, para vos preparar um lugar, e não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todo o tempo, e no momento das mais acerbas lutas, quando a tempestade balançar a vossa embarcação sobre o mar da vida, lembra-te que eu estou convosco, e não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Se estivermos passando por alguma enfermidade, doença, alguma aflição, e temos a certeza que todos os irmãos carregam suas cruzes invisíveis, e é justamente por isso que nos identificamos como irmãos. Oremos uns pelos outros, conforme o Cristo nos ensinou, e nos coloquemos à disposição para servir. Façamos as nossas preces, fechada a nossa porta, em nosso quarto íntimo, na intimidade da nossa consciência, que exista a paz, nessa terra que só nós conhecemos, ou da nossa consciência, que a lei de Deus esteja ali escrita, sendo mensagem a nos direcionar rumo certo na existência, que nos convoca a perseverar. Se alguém, entretanto, te convidar a caminhar 1000 passos, segue 2000 passos com ele, e aprenderás nessa caminhada as virtudes que ele traz consigo escondidas.
observar os defeitos até uma criança ver. Nós somos convocados a ver além do defeito, enxergar a qualidade e a virtude que cada irmão nosso carrega. Por isso, a mensagem do Cristo a Simão Pedro: apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro quis mostrar que morreria por Jesus, arrancou da espada e quis atacar também os soldados para defender o seu amigo. Mas Jesus disse: embainha tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. As palavras, tudo o que nós fazemos e pensamos e dizemos e agimos, a forma que nós agimos, como nos precipitamos sobre o outro, são ferro em brasa que nós carregamos em nós mesmos. A ofensa que proferimos em direção ao outro é ferro em brasa que nos fere a alma. Porque ainda que o outro nos perdoe, carregaremos conosco o preço do crime de ferir, de ofender, de magoar. Essa mesma palavra impensada que ferimos o outro, ainda que ele nos perdoe, carregaremos conosco o peso dessa palavra imprópria dita, maculando a nossa própria vestimenta, a qual ainda adentraremos ao reino dos céus, no festim das bodas, e seremos reconhecidos pela vestimenta que estivermos envergando, se a do perdão, da compreensão, do amor, da paciência, porque a ciência da paz chama-se paciência. E como levar essa paciência ao outro? Viver intimamente, paciente e confiante em Deus, que nos dirige à existência, já faz com que de nós mesmos esta paciência contagie o próximo, como alguém que se achegasse perto de nós e observasse as flores que nós regamos, identificasse ali o perfume estranho, a contagiá-lo também, a impulsioná-lo também ao trabalho de cultivo dentro de si mesmo. É para isso que somos convocados, para reunir este tesouro, encontrar este tesouro sobre a face da terra, tal qual na parábola do reino dos céus, quando Jesus diz: aqui eu assemelharei o reino dos céus. O reino dos céus nasce no coração do homem. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro e vende tudo o que tem para ter posse daquele campo onde está escondido aquele tesouro. Em verdade, o galardão que levamos conosco, as pérolas preciosas que recolhemos na terra, são os amigos. Fazer, pois, a amizade neste mundo significa encontrar estes mesmos amigos lá no reino celestial. Para isso fomos chamados, para fazer amigos. E para que possamos entender que amigos aqui na terra e amigos espirituais nos convocam ao trabalho com Cristo, nos lembramos agora, neste instante, de uma mensagem da psicografia de Chico Xavier, onde ele nos apresenta esta convocação, a mensagem trazida pelas abnegadas mãos do missionário, do amor, o nosso querido e inesquecível Chico Xavier, chama-se Paz Sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa, claramente imperfeita, em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo, o escrúpulo te invade, e receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar, a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza.
A semente germina em lauréis de esperança, muito a ver sobre a lama ascorosa e indefesa. Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Já contemplaste algum dia o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa, e agradece ao trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova em um anseio de amor que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente, sempre mais alta e linda, quem não serve nem sofre e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. Que Jesus nos abençoe, que possamos levar a cada um de nós a migalha de amor, de luz que carregamos em nosso peito, com toda a sinceridade do nosso coração, e que possamos levar ao poder da bondade de Jesus, porque Ele fará com que se multiplique as nossas melhores intenções, dentro do clima de boa vontade, para que a esperança e caridade possa tecer os novos rumos para este mundo. Agradecidos pela oportunidade de trazer algumas reflexões aqui sobre o Evangelho, esperamos que cada um de nós possa ter acolhido na intimidade dos seus corações as sementes que aqui foram relembradas e trazidas da boa nova do Evangelho, para que onde houver a terra fértil nos corações, possa frutecer as mensagens aqui relembradas na noite de hoje, para que possamos ser no mundo uma página do Evangelho aberta, onde quer que venhamos a ser convocados, a deixar aí a nossa réstia de luz. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite.